Nath, descola lá. Azul e preto. Essa aí é azul? Que é azul, tá? É. Quer vermelho também? Não, vermelho tá cheio aqui. Tá bom. São duas listas ou uma? Uma só. Tirou 20. Tá valendo, Nath? Galera, boa noite. Beleza? Então, revisão final pra gente, tá, moçada? Já que na semana que vem a gente só fica na resolução de exercícios. Já elaborei uma listinha pra gente trabalhar na segunda, falta de quarta-feira. Eu devo mandar um pouco antes pra vocês já terem acesso antes de eu resolver. Beleza? Então, hoje a gente fecha essa parte de revisão com um pedacinho de geometria analítica falando de circunferência. E a ideia aqui é bem simples. Não tem muito segredo, tá? A gente nunca vai se deparar com coisas inéditas. Falou de circunferência, vai fazer a mesma coisa. Sempre. E essa é uma coisa boa. É sempre igual. Então, o que você tem que lembrar para resolver de circunferência lá na prova da ESA, se vier a cair, né? Só a equação dela. E mais nada. Mais nada. Então, no fundo, tudo que ele vai cobrar de nós é que a gente saiba trabalhar com essa formulazinha aí. E lembra que a equação de circunferência, ela é bem facinha de lembrar, se vocês lembrarem o que é uma bola. Então, uma bola é o quê? É alguém que tem um certo centro, x0 e y0, porque a gente está no plano cartesiano, né? Então, importa isso. E aí você pega uma distância fixa, que é chamada de raio. Beleza? Então, o que é a equação de circunferência? É quando você escolhe um ponto qualquer desse círculo, pode ser qualquer um deles, já que o raio está fixado. Isso quer dizer que a distância entre os dois pontos é sempre igual a r. Então, se isso aqui tem um certo centro C, o que você sabe é que a distância do ponto P para o ponto C é igual ao raio. Fechou? Então, se vocês lembrarem disso, acabou o que você precisa fazer lá. Porque a distância de dois pontos na geometria analítica é teorema de Pitágoras. É a diferença dos valores de x e a diferença dos valores de y ao quadrado. Então, daqui você deduz que a fórmula da circunferência tem essa carinha. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Beleza. Então, é isso, galera. É isso que vocês têm que lembrar. E só, sem segredo, tá bom? Então, se a ideia é só essa, onde que vai vir a complicação? Deixa eu só destacar aqui o fato de x0 e y0 de novo representar o centro. E aqui não esqueçam que o raio aparece sempre ao quadrado, tá? Tá na sua formulazinha, sempre vem com um valor maior do que o que de fato é. Aqui a gente vai complicar de duas formas, ó. A primeira, na verdade é de uma fórmula só que você pode ir ou voltar. Essas coisas estão dentro do parênteses. Então, se está dentro do parênteses, você pode eliminar esse parênteses via um produto notável. Beleza?
Então, o que vai vir de complicado lá na sua prova é ele escrever essa equação na sua forma completa, ou seja, resolvido todos esses parênteses, que é o que normalmente aparece nos gabaritos. Então, se vocês derem uma olhada aí na listinha de vocês, ó, questões 1, 2, 6, 7, 9 são todas na forma completa. Não tem parênteses na resposta. Então, ele tenta te dar uma resolução em que você expande aquilo dali. Beleza? Então, lembrem como é que se faz isso daqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Lembrou disso? Vai dar tudo certo. Então, vamos brincar um pouquinho aqui, fazer algumas contas. Manda. Não. Isso não é muito verdade, não. O que você consegue é sair da forma completa e escrever na forma reduzida, né? Mas você tem que fazer 2 passos a mais, não dá uma divisão direta, não. Tá? Porque, de fato, quando você está na forma completa, o centro desaparece porque ele não fica evidente. Então, você vai ter que reescrever a conta, né? Ah, sim. Aí, mas é sempre 1, tá? Só não vai ser 1 se for uma cônica. Se for uma elipse, se for qualquer coisa dessa, não é 1. Se for circunferência, é sempre 1. Aí não vai ter erro, não. Então, vamos lá. Primeira questão de vocês fala isso daí, ó. Qual é a equação de circunferência que tem o diâmetro? Então, o diâmetro dela está nos pontos 5 e menos 1 e no ponto menos 3 e 7. Então, o diâmetro dela é dado por esses 2 pontos, né? A distância entre eles. E sabendo disso, ele quer que você descubra qual é a equação de circunferência. Então, pelo que nós acabamos de falar, a ideia é a seguinte. Você tem lá a sua bolinha, aí ele pegou um certo ponto A em algum lugar aí, digamos que seja aqui em cima, 5 e menos 1, e aí ele desceu um diâmetro inteiro e chegou ao ponto B, que é o menos 3 ligado ao 7. Algo mais ou menos nesse sentido aí. De fato, deveria ser o contrário, né? Deixa eu botar o A aqui embaixo e o B mais para cá. Algo mais ou menos assim. Muito bem, e aqui está o seu ponto central, o C. Então, ótimo. Qual é a ideia básica aí dentro, né? Você tem que descobrir, já que ele quer que você ache a circunferência, você tem que achar o centro e tem que achar o raio. Daí para frente acabou tudo. Então, o que, que a gente sabe, cara? Se isso daqui é um diâmetro, por definição, diâmetro são 2 raios. Então, beleza. Quando você achar esse cara, você divide por 2, o raio você já encontrou. E o outro ponto que eu sei é que o centro divide o diâmetro ao meio. Beleza? E se ele está no meio, então tem uma ideia de ponto médio aqui. Então, as minhas contas serão quais? Eu vou descobrir o ponto médio entre A e B para achar o centro. Vou calcular a distância entre A e B e dividir por 2 para achar o raio. Pegaram? Então, vamos lá, né, velho? Parte número 1, como é que funciona o centro? Então, usando a ideia de ponto médio, a coordenada x do centro, ela é os valores de x dividido por 2. Então, ela vem com 5 menos 3 sobre 2. Pode até tirar isso. Então, esse cara vai dar 2 dividido por 2, que vale 1. E a coordenada y do centro é você repetir a ideia com os valores de y. Então, menos 1 mais 7 sobre 2. Isso vai dar 6 dividido por 2, que é 3. Então, juntando essas ideias, quer dizer que o centro da sua bolinha é o ponto 1 ligado ao 3. Beleza? Primeira parte está feita. Segunda parte, a gente precisa descobrir agora qual é o raio. E aí, para achar o raio, basta repetir a ideia que a gente viu aqui, ó. Só que agora a distância entre os pontos, você pode fazer direto para o centro para achar o raio, ou entre o A e B para achar o diâmetro. Tanto faz. Então, já que eu só preciso do raio, eu vou calcular um deles. Vou calcular isso daqui, por exemplo. A distância entre o B e o C. Então, a gente sabe que a distância entre o B e o C tem que valer o raio.
Então a distância, o C agora é o ponto 1 e 3. Então o que isso vai me dar? 5 menos 1 ao quadrado, diferença dos valores de x. Agora a diferença dos valores de y, menos 1 menos 3 ao quadrado. Tudo isso tem que ser o seu raio ao quadrado. Beleza, então aqui vai dar 4 ao quadrado 16, 4 de novo ao quadrado 16, isso vai ter que ser r ao quadrado. Conclusão, o seu r ao quadrado vale 32. E aí você não precisa tirar a raiz, tá, galera? Deixa desse jeito mesmo. Porque como ele quer equação de circunferência, tem que aparecer raio ao quadrado. Você já está com a fórmula feita. Então, qual vai ser a resposta do exercício a partir disso daí? Então, já que ele quer descobrir uma equação, ela é da forma x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual ao seu raio ao quadrado. Então, eu vou ganhar um x menos 1, que é o centro, y menos 3, igual a 32. Beleza, essa seria a resposta fechada, né? Com os parênteses. Só que em termos de gabarito, ele está pedindo com ela aberta. Então vamos desenvolver isso daqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E no outro ponto, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 32. E aí, agrupando a galerinha, aparece x quadrado, y ao quadrado. Ele botou o x primeiro. Então, menos 2x, menos 6y. E aí vem as contas. 1 mais 9 dá 10, menos 32 vai dar menos 22, igual a 0. E aí a gente encontra como gabarito a letra A. Tranquilo? Sempre nesse esquema, tá? Sempre. Então, lembrou a equação e aí vai ter o trabalho de escrevê-la ou na forma reduzida, que é essa, ou na forma completa, que é aquela lá. Mas o procedimento é sempre esse. Encontrou o centro, encontrou o raio, vocês têm todas as coisas. Alguma pergunta, moçada, nisso daí? Essa é a parte fácil, tá? A parte difícil é o contrário, quando a partir da fórmula você quer achar a sua bolinha. Porque você tem que fazer umas contas de trás para frente, às vezes gera alguma confusão. Mas se for para você achar a bola direto, esse é o processo. Vamos tentar mais uma aqui, aí eu dou uma parada. Hoje eu ainda quero relembrar um pouquinho de elipse, tá? Que caiu na última prova. Vamos ao menos conhecer a fórmula, porque lá ele pedia no fundo que a gente só conhecesse a fórmula. A gente fala um pouquinho de elipse e vê o que vai dar. Ótimo. Então, pensemos aqui na questão número 3. A 2 é a mesma coisa da 1, então fica para vocês tentarem depois para dar uma fixada. A 3 já é diferente. Ele fala, ó, você tem uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais 9 igual a 0. Esse é o seu círculo. Você tem um quadrado com lados paralelos aos eixos cartesianos. Então, você tem um quadrado inscrito nessa circunferência. Escrito em C. Então, isso daqui é a sua C. Você tem um quadrado aí dentro. Beleza. Qual é o perímetro desse quadrado? Então, vamos entender como é que isso daí funciona. Aqui já é melhor fazer um desenho com um pouco mais de qualidade, né? Beleza. Então, olha só. Essa bolinha, eu não sei desenhar aqui, ainda. Porque, para poder desenhar uma bola, eu preciso saber quem é o centro e quem é o raio. E do jeito que ela está aqui, eu não sei dizer quem é centro e quem é raio. Beleza? Então, antes de fazer esse desenho, a gente vai precisar lembrar de um treco que é chamado de completamento de quadrados. Então,
completando quadrados. Então, o que é isso de nome estranho, né? O que significa você completar quadrados? Volta aqui no outro exemplo, ó. Você está com uma coisa dentro do parênteses e ela vira 3 termos, beleza? Então, todo parênteses ao quadrado tem que virar 3 pessoas. É um trinômio quadrado perfeito. Ele tem que ter um cidadão ao quadrado, alguém sem quadrado e o número sozinho. Quando eu olho aqui na minha expressão, eu tenho uma pessoa com quadrado, outra sem, mas você não tem o sozinho. Então, está faltando essa pessoa. Está faltando o terceiro elemento que completa o parênteses ao quadrado. Então, isso é você completar, é você colocar quem está faltando. Então, lá na sua expressão, vamos escrever assim, ó, x ao quadrado, menos 6x, e aqui está faltando alguém, que eu não sei quem é. Depois eu vou no y ao quadrado, menos 4y, e de novo está faltando alguém. Do outro lado, você tem um menos 9. Menos 9 porque eu passei o 9 para o outro lado negativo. Porque lembrem que na fórmula o raio fica excluído, né? Ele tem que ficar sozinho. Então, leve ele para lá. E aí agora eu preciso descobrir quem são as pessoas que faltam. Mas fechou. Aqui não tem erro não. Porque a nossa formulazinha era o quê? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, esse número do meio, ele contempla o dobro de quem está faltando. Não é isso? Então, se eu pego esse valor 6, divide esse cara por 2, está faltando 3. Então, o ser que está faltando é o 3 ao quadrado. Porque aí essa forma ficaria quadrado do primeiro, que é o x, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2x vezes 3, mais o quadrado do segundo, mais aquele que está faltando. Entenderam a ideia? Então, basta pegar o termo que está multiplicando x e dividi-lo por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, completa com 3 ao quadrado. A mesma ideia aqui, ó. Pego 4 dividido por 2, dá 2. Então, você completa com 2 ao quadrado. Sempre com quem está faltando. É sempre metade desse termo central. Só tem um problema, tá? Para vocês não esquecerem. Se você está completando de um lado, tem que completar do outro, porque senão altera a conta. Esses caras em vermelhos não existiam. Então, fiz a conta de um lado, equilibro ela do outro. Beleza. Agora que nós completamos, como é que vai ficar a carinha dela? Isso aqui vai ser, então, no fundo, primeiro menos o segundo ao quadrado. E do lado de cá eu vou ter o primeiro menos o segundo ao quadrado. E aqui, 9 menos 9, 0, mais 2 ao quadrado. Então, sobra. Vou deixar assim só para a gente ter o raio destacado. Então, agora que você completou, acabou a conta, né? Aqui está o seu centro. Então, o centro é o ponto 3, 2. E aqui está o nosso raio. O raio vale 2. Pegaram? Agora já era, né? Porque para fazer o seu desenho ficou mais fácil. Anda 3 para frente, andamos 2 para cima. Então, estou com a bolinha aqui, nesse centro. Agora, você sabe que o raio é 2. Então, vamos ver, 2 para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo. Então, a nossa bolinha é algo mais ou menos por aqui. Alguém de raio 2. E, por fim, a gente sabe que o tal quadradinho está inscrito em C e tem os seus lados paralelos aos planos... Como é que ele fala aí, velho? Aos eixos cartesianos. Então, nosso quadradinho é alguém mais ou menos... Não ficou muito bem um quadrado, mas acho que dá para vocês pegarem a ideia aí, né? Seu quadradinho está aí dentro. Ele quer que você descubra isso. Quem é o perímetro desse quadrado. Pronto. Então, galera, se a gente quer fechar o perímetro desse quadradinho, basta achar o lado, né? A dificuldade aqui é vocês lembrarem como é que você descobre o lado de um quadrado inscrito. Porque não é direto. Se fosse uma circunferência escrita, era direto. Porque se você tem o quadrado por fora,
e a bolinha por dentro, o lado do quadrado equivale a diâmetro. Vira 2 raios. Fechou. É um diâmetro. Agora, se está pelo lado de fora, a nossa relação ela vem pela diagonal, né? Aqui a gente tem um raio e aqui a gente tem um raio. Então, o que vira agora é que 2 raios são a diagonal do seu quadrado. Tranquilão? Então, daqui, 2 raios tem que ser igual a diagonal. Exatamente. Então, 2R, o raio é 2, né? Então, esse aqui vai virar 4. E a diagonal tinha a formulazinha. Era lado raiz de 2. Beleza. Passou isso daí dividindo, então a gente descobre que o lado é 4 sobre raiz de 2. Certinho? Vamos deixar aqui por enquanto. Então, 4 sobre raiz de 2. Então, para dar a resposta do nosso exercício, eu vou botar aqui em cima só para não escrever lá pela câmera, tá? Cadê meu apagador? Aqui. Então, a resposta está querendo diâmetro de... Ou diâmetro não, perímetro. Então, a resposta da nossa questão é que o perímetro tem que ser a soma daqueles caras ali. Então, o perímetro vai ter que ser 4 vezes, já que é um quadrado, aquele cara. 4 raiz de 2. Como a ESA não admite resposta com a raiz embaixo, a gente vai racionalizar. Então, multiplica e divide por essa raiz. E aí eu vou ter... Aqui embaixo vai dar um 2, não é isso? 2. Então, fazendo a continha, 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8. Raiz de 2. Está aí o perímetro do seu quadradinho. Então, gabarito, letra C. Ah, é uma resposta, né? Daqui, você só está reescrevendo, né? Ao invés de deixar a raiz embaixo, a galera acha mais bonita não ter raiz embaixo. Então, pronto. Tirou. Mas o número é esse. Esse aqui é o número. Belezinha? Então, essa é uma questão um pouco mais complicada. Isso é para mostrar para vocês aquilo que a gente tinha feito de comentário. Quando você tem a fórmula e quer descobrir o círculo, dá mais trabalho. Porque você tem que completar os quadrados, tem que lembrar a divisão, somar direitinho. E aqui ainda tem alguns detalhes chatos, né? Se aqui fosse um sinal de mais, por exemplo, você teria que lembrar que aqui vai ter que trocar o sinal para um positivo. Então, os negativos geraram sinais negativos no parênteses. Se fosse positivo, viriam com sinais positivos. Então, tudo isso aí faz diferença lá na hora da sua prova para ajudar a errar as contas, tá bom? Mas fica aí a ideia rápida. Todo mundo entendeu? Eu vou fazer mais um de completar quadrados para dar uma melhorada e depois a gente faz uma bem difícil, tá bom? Natália, tem alguma coisa aí pra gente? Não? Então, beleza. Sei não. Não, vou não. Acho que a 5... Ah, o que você tem de dúvida aí? Ele quer a área dessa bola aí, né? Que Y?
O lambda é só para dizer uma circunferência. Ao invés de chamar de C, ele chama de lambda. Só que essa daí está na forma completa, tá? Aí tem que só completar os quadrados para poder achar o raio. Aí é só calcular. Lembra a área do círculo ainda? Qual é a fórmula? Pi r ao quadrado. Então achou o raio, corre para o abraço. Em geral, cara, o exército nem tanto, mas a aeronáutica usa como circunferência sempre um lambda. Não, aqui é como o nome mesmo. O exército padroniza chamar a circunferência de C. A aeronáutica chama de lambda. Mas é tudo a mesma coisa, só o nome, tá? Só o nome que ele vai dar para sua bolinha. Galera, vamos fazer uma um pouquinho mais complicada agora. Ó, questão 14. Você tem duas bolinhas e ele quer saber qual é a relação que existe entre elas. Se elas são exteriores, secantes, tangentes ou concêntricas. Então vamos só entender alguma coisa aqui, né? Exteriores, secantes, tangentes, e aqui você tem uma subdivisão disso, elas podem ser internas ou externas. Internas ou externas. E, por fim, concêntrica. Bem, os nomes são feios, mas a ideia em si não é muito não, tá? Concêntrica. A gente consegue resumir isso aqui mais ou menos por um desenho. Dizer que duas esferas ou duas circunferências são exteriores é que elas são pelo lado de fora. Pensar em exterior mesmo, né? Então, duas esferas são exteriores ou dois círculos quando elas fazem isto. Não se tocam. Elas são externas umas das outras. Tá bom? A não toca B, a B não toca A, você tem circunferência exterior. Secante tem que tocar duas vezes. Então é aquele desenho de conjunto que a gente faz muito, ó. Pegou, pegou. Então ela tem dois valores de toque. Então, quando isso ocorrer, você tem circunferência secante. Tangente tem que tocar uma única vez. E aí é o problema, elas podem tocar pelo lado de dentro ou pelo lado de fora. Então você pode ter alguma coisa mais ou menos assim. Então, um ponto de encontro pelo lado de fora, ou pode ser uma dentro da outra. Ponto de encontro pelo lado de dentro. Tá bom? O importante é que você toque uma única vez. E, por fim, ser concêntrica é ter o mesmo centro. Então, aí você tem uma ideia de um alvo, por exemplo, né? Então, elas possuem o mesmo centro, ambas. Raios diferentes, mas centro igual. Beleza? Então, ele te deu aí no exercício duas circunferências, ou melhor, duas equações de circunferências, e ele quer saber qual desses desenhos vale. Qual desses aí é mais indicado para a sua questão. Se elas são exteriores, secantes, tangentes ou concêntricas. Belezinha? Então, essa questão é a cópia da 3. Igualzinho, igualzinho. Viu? Então, eu vou fazer só para a gente reforçar essa ideia de completamento de quadrados, tá bom? Resolver pelo desenho aqui também é muito mais simples do que a resolução analítica da coisa. Então, ele começa lá, ó. A primeira bolinha tem a equação x² mais y ao quadrado mais 8x mais 6y igual a 0. Se liguem aí no sinal de mais, hein? Aquilo que a gente comentou antes. Então, completando o quadrado, x² mais 8x
Então, tá faltando para nós, ó, pega o termo do meio e divide por 2. Então, 8 dividido por 2 está faltando 4 ao quadrado. Que aí eu vou completar quem está faltando. Depois, a gente tem y ao quadrado mais 6y. Então, dividir esse cara por 2 dá 3. Então, completo com 3 ao quadrado. E não esqueça que eu vou fazer a mesma conta do outro lado. Então, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, escrevendo agora no produto notável, isso seria x mais 4 ao quadrado. Positivo cai positivo. Depois, eu vou ter y mais 3 ao quadrado, igual a 25, que é o 4 ao quadrado 16, mais 3 ao quadrado 9, total 25. Então, isso aqui está me dizendo que o centro não é 4 e 3, né? O centro é menos 4 e menos 3, porque a fórmula vem com negativo. Se a sua deu positivo, está com sinal trocado. Tá bom? E aqui o raio sempre é ao quadrado. Ó. Então, o raio tem que ser a raiz disso. Então, a raiz quadrada de 25, então o raio é 5. De boa? Então, esse é o peguinha chato dos sinais positivos. Positivo na fórmula, negativo na resposta. Tá bom? Vamos repetir a ideia com a outra bolinha agora. A outra tem x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16x menos 12y igual a 0. Então, no completamento, agora com negativos. Ó. Então, x ao quadrado menos 16x dividir por 2 deu 8. Então, mais 8 ao quadrado. Depois, y ao quadrado menos 12y. Dividir por 2 deu 6 ao quadrado. Igual a um número imenso aí, né? Beleza. Então, a minha bola vai ter x menos 8 e y menos 6. Igual a 100. Então, agora o meu centro é um pouco longe, né? O centro é o 8 e 6 positivo, porque aqui é negativo. E o nosso raio, tira a raiz, não esquece, raiz quadrada de 100, vai dar 10. Beleza. Então, a última já está eliminada, né? Porque para ser concêntrica precisa ter o mesmo centro. Essa é no menos 4, 3, essa é no 8 e 6. Diferentes. Então, essa daqui está fora. Beleza. Preciso achar os outros pontos, né, cara? Então, agora você precisa saber qual é a relação que existe entre essas bolinhas aí. Então, vamos lá. Vou tentar por um desenho aqui, que é o melhor jeito, eu acho, né? Então, menos 4, 8 e 6, 8 e 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a primeira bolinha está centrada aqui. E a outra você andou 4 para trás, menos 4 e 3 para baixo. Menos 3, a outra bolinha está aqui. Então, vamos entender o que fazer agora, né? Primeiro, ele quer que você descubra as relações. Então, vamos puxar os raios e ver para onde eu vou parar. A primeira tem que ter raio 5, né? Então, eu vou andar até aqui. 4 para frente mais 1, né? Vou chegar no 5. Então, menos 4, essa bichinha vai parar aqui em cima, no 5. Depois um 5 aqui embaixo. E por fim um 5 aqui para trás, mas não vai fazer muita diferença não. O importante é o que elas estão fazendo para cá. Então, essa bola vai fazer algo mais ou menos assim. Beleza? Então, raio 5 aí na jogada. Então, se você pega essa distância, está valendo 5. Do outro lado, agora tem que vir alguém com raio 10. Então, ela anda 8 para trás e passa 2. Acho que meio que já resolveu o seu exercício, né? Porque como essa daqui vai vir com raio 10... Opa, é lá em cima, né? Estou pegando pelo lugar errado. 10 aqui. Aqui.
Isso, 8 mais 2, 10. E depois eu tenho que vir aonde aqui, bicho? Deixa eu ver. 8, 6, até mais ou menos aqui. Fechou. E o último ponto, ó. O que a gente sabe agora? Se eu ando 8 para frente e ando 6 para cima, 8, 6, esse carinha aqui vale 10, concorda? Pitágoras fala isso pra gente, né? Então, se você andou 6 para um lado, andou 8 para o outro, a sua hipotenusa tem que valer 10. Oh, vocês me fizeram errar o desenho aí, né, velho? E ninguém me fala nada, velho. Essa bolinha aqui embaixo, velho. Peguei o raio pro lugar errado, velho. Foi mal, foi mal. Deixa eu consertar aqui. O centro é aqui, né? Não é lá em cima, velho. Então, a bolinha vem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A bolinha é aqui, velho. Né? Não lá em cima, pelo centro. E de novo, ó, se você, mesma ideia dele de antes. Se você pega alguém de tamanho 4 com alguém de tamanho 3, o camarada tem que valer 5. Então, isso daqui vale 5, isso daqui vale 10. Então, a sua bolinha, ela vem... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma curvinha aqui mais ou menos. Algo mais ou menos assim. Vai ser a carinha dela. Enquanto a outra vai vir mais ou menos por aqui, assim, né? Algo mais ou menos aqui. De modo que o ponto de encontro seja a origem do sistema. Então, você tem duas bolinhas que se encontram uma única vez pelo lado de fora. Porque uma vai girar para cá na continuidade e a outra vai girar para lá quando você continuar. Então, você tem esferas que são tangentes externas. Então, o gabarito da questão está aí. Circunferências tangentes esferas da letra D, né? Então, letra D. Muito bom, velho. Muito bom. Existe outro jeito de se fazer, mas esse tem que fazer mais conta. Esse aí, para mim, é um jeito mais rápido porque é só você fazer um desenho. Mas qual seria a outra forma de se fazer sem o desenho, né? Agora que você já descobriu as suas duas bolinhas, calcula a distância do centro de uma para o centro da outra. Vamos chamar isso aqui de centro número 1, por exemplo, e isso aqui de centro número 2. Tá bom? Se você calcula, só aqui uma resposta alternativa, se você não quisesse fazer o desenho. Se você calcula a distância do centro 1 para o centro 2, você pode ter três opções acontecendo aqui. Essa distância pode ser igual a 15, maior que 15 ou menor do que 15. Beleza? E por que o número 15 apareceu aí, né? Que seria o raio de uma junto com o raio da outra. Se você faz essa conta e deu igual a 15, é porque elas são tangentes. Se você faz essa conta e deu maior do que 15, olha lá. Se deu maior do que 15, tem distância entre os raios. Então, ela vai ser externa. E se você fez essa conta e deu menor do que 15, é porque você vai ter menos distância do que o tamanho dos dois raios juntos. Então, aqui você tem alguém que é interno. Então, essa seria uma outra forma de se fazer, né? Ao invés de desenhar, você calcula as distâncias e vê quanto vai dar. Igual a 15 ponto de encontro uma única vez, raio mais raio. Maior do que 15 passa dos raios, então vira externa. Menor do que 15, você tem alguém interno. Tá bom? Então, fica aí as duas formas que vocês podem resolver esse exercício. Pelo desenho ou pela distância entre dois pontos. A tangente interna é a diferença entre eles. Exatamente. Aqui, na verdade, é bem mais complexo, né? Mas é porque você precisa saber onde é a localidade entre os centros, sacou? Mas, enfim, acaba sendo resumido de alguma forma pelo centro delas.
É porque meu desenho aqui não ajuda, né? Mas o que eu quero dizer é que poderia ser uma bolinha pequena, com centro fora, ou poderia ser uma bolinha grande, assim, com centros pelo lado de dentro, entendeu? Mas você pode calcular pela distância, pela diferença entre elas, assim. Fica fácil. Exatamente. Aí você vai ter uma distância menor, né? Teria que dar 5 como resposta aqui, por exemplo. É isso. Beleza? Então, a questão mais complicada, né? A parte de completamento de quadrados foi relativamente fácil, mas aí depois entender o que acontece entre elas já deu um pouco mais de trabalho. E aí, moçada, a última questão que eu quero fazer sobre circunferência, porque, né, o que a gente vai ficar, se eu ficar resolvendo questão aqui é só mais do mesmo, seria aí sim alguma coisa um pouco diferente. Seria a questão número 12. Esse seria o caso mais crítico que vocês poderiam encontrar, tá? O que de mais difícil a gente pode encontrar. Porque ele vai misturar circunferência com reta. Duas ideias. Então ele fala, qual deve ser o raio de uma certa circunferência centrada no 0, 0. Então aqui está o 0, 0. Para que a reta seja tangente a ela. Então ele está desenhando uma outra reta aqui. Essa reta é crescente. Então ele desenha uma outra reta aqui, que é a reta x menos 2y menos 10 igual a 0. E ele quer que essa retinha e esse círculo sejam tangentes. Ou seja, eles se encontrem em um único ponto. Tá bom? Tenho aqui um único ponto de encontro. Então ele está querendo saber, ó, nessas condições, para que sejam tangentes, quem tem que ser o seu raio? Beleza? Bem, agora que eu fiz o desenho, já te dá mais ou menos uma ideia do que fazer, né? Sem o desenho é um pouco mais complicado. Porque o que a gente está querendo calcular aqui é o que no fundo, no fundo? Esse raio, ele vai ser a distância de um ponto para uma reta. Então entra naquela fórmula de distância ponto e reta da geometria analítica. Não vai ser mais uma distância entre dois pontos. Então, nesse exercício, para a gente poder finalizar, a distância do ponto, digamos que é o ponto C aqui, né? Do ponto C até a reta R é o raio, vou botar R minúsculo aqui, até a reta R é igual ao raio que você está procurando. Beleza? Não entendi. Ah, ele chama de O? Aqui é de origem, né? Então, até o ponto O. Então, do O até o ponto R, até a reta R, tem que ser esse Rzinho. E aí, como é que era a nossa fórmula? Repete o que está aqui dentro, substituindo esse valor. Então, teria que ser x0 menos 2y0 menos 10 no módulo, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Aquela formulazinha de distância ponto reta, igual ao raio que a gente quer encontrar. Lembrando que aqui esse x0 e esse y0 valem no exercício 0 e 0, porque é o ponto que você quer calcular a distância. Então, o x0 vale 0, o y0 vale 0, e aqui é o do AB, que são os coeficientes que acompanham o x e o y. Então, isso vai sumir, e aí o que vai sobrar para nós aqui é que o raio que eu estou procurando é 10, já que é módulo, sempre positivo, dividido por 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é raiz de 5. Então, naquela mesma história, né, não tendo raiz na parte de baixo, então racionalizou, simplificou a continha, descobre que o raio tem que valer 2 raiz de 5. Então, isso é o que de mais complicado poderia ocorrer, tá? Você tem que misturar dois conteúdos, né? Trazer um pouquinho de reta, que aí entra um monte de fórmula mais estranha, com esse pedacinho de círculo aí, para que a gente pudesse concluir a situação. Então, questões 14 e 12 feitas. Tentem o resto, tá? Só para dar uma fixada. Em especial, essas questões que pedem as equações, são as que mais caem. Então, a 2, a 6, a 7 e a 9, que são equações mesmo, é o que vocês têm que ter mais na mente. O completamento de quadrados, né? Essa história que vai aparecer
é o que tem aparecido em todas as provas. Aí vale em todos os níveis, tá? Prova da SPSEX, prova da ESA, todas elas a gente precisa fazer completamento de quadrado. E aí, moçada, só para a gente encerrar os trabalhos aqui, um pouquinho de elipse, porque a ideia é a mesma. E aí a gente faz essa questão de elipse na semana que vem, já que eu vou resolver as questões da prova da ESA, tá? Então, para a gente fechar, só um recapitulando, porque isso aqui eu nem passei para vocês, porque cai tão pouco que a gente não precisa ficar muito tempo nisso. Elipse. Lembra que eu falei para vocês que circunferência você só precisa conhecer a fórmula, né? A ideia da elipse, você pode imaginar aí, a grosso modo, entre aspas, que você tem um círculo amassado. Então, o que vai mudar? Se você amassa um círculo, você deixa de ter raio. Não é isso? Porque o raio é uma distância fixada. Então, se você pega lá uma bolinha que tem um certo raio em todas as direções, por exemplo, para cá e para cá, e aí você tem a equação x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Beleza, esse é o seu círculo com centro no x0 e y0. Se você amassa esse círculo, ele vai ficar em formato oval, né? Então, ele vai ficar com uma estrutura mais ou menos assim. Isso é isso que vai mudar. O centro é o mesmo, porque você amassou a bolinha, mas o centro continua sendo um cara x0 e y0. Mas o que mudou é que agora você tem dois caras, né, de tamanhos diferentes. Não é mais raio. Então aqui vamos chamar, por exemplo, de A, e aqui a gente chama de B. Deixou de ser isso. Então o que vai mudar na minha equação vai ser precisamente isso. Tá bom? Só para vocês tentarem fixar ainda mais uma associação ainda melhor. Ó, se você dividir esses caras pelo raio, a fórmula fica assim, confere? Só passei o raio dividindo, não fiz mais nada. Se você amassou, faz só o correspondente. Ó, em direção ao eixo x aqui, eu estou chamando esse tamanho de A. E em relação ao eixo y, eu estou chamando esse tamanho de B. Então, o que vai mudar na nossa fórmula é que, ao invés de ter raio no y e raio no x, você vai ter A no x e B no y. Pegaram a ideia? Quando você amassa, você faz essas mudanças. Então, qual vai ser a fórmula? X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual a 1. Só que aqui vai vir dividido pelo A, não é mais R, né? E aqui vai vir dividido pelo B. Seria a maior distância no tamanho A e a maior distância no tamanho B. Então, essa formulazinha aqui é a chamada equação de elipse. O que muda lá na prática para vocês, tá? No fundo, o que vai mudar de circunferência para elipse em termos de ESA? O completamento de quadrado aqui é mais difícil. É isso que muda. Porque, olha só, quando a gente vai completar o quadrado aqui, você só vai ter x ao quadrado. 1x ao quadrado, para ser mais específico. E quando eu for olhar uma fórmula aqui, ela não vai ser mais com 1. Por exemplo, ó, só um exemplo rápido aqui para vocês pegarem a ideia. Digamos que eu tenha essa formulazinha aqui, ó, sobre 2 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Vamos botar até uns valores fáceis aqui, 1 e 1. Uma elipse bem simples, de tamanhos 2 e 3, centro 1 em 1. Se eu desenvolvo essa coisa, ficaria assim. Sobre 4, y menos 2y mais 1 sobre 9, igual a 1. Beleza? Vou ter que tirar MMC. E aí o MMC desse cara vai valer 36. Então aqui vai aparecer para nós, ao tirar o MMC, essa conta. Mais 9, 4y ao quadrado menos 8y mais 4 igual a 36. Então, o que muda vai ser só isso. Ó. Não é mais um 1. Então, o completamento de quadrado é diferente. Né?
Porque eu não vou poder mais dividir o do meio por 2. Beleza? Então essa vai ser a mudança. Se eu for completar quadrado aqui, vocês já sabem que é 9, tá bom? A gente já sabe que vai ter que dar isso. Mas se eu tenho 9x ao quadrado menos 18x, como é que eu faço para descobrir quem está faltando? Véio? Aí agora é um pouco mais complicado. Primeiro eu vou mexer com o primeiro termo. Não é 9. Você nunca vai enxergar como 9. Você vai enxergar isso aqui como 3 ao quadrado. Porque é primeiro ao quadrado sempre. Então, ao invés de 9, você escreve 3 ao quadrado. Em especial, olha para o 3. Porque o meu completamento agora é o seguinte. 18 dividido por 2 é 9. Dividido por 3, porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, dividido por 2, dividido por 3, vai dar 3. Então, eu completo com 3 ao quadrado, que seria o 9. Entenderam a principal diferença, galera? Então, falou de elipse e de círculo, a principal diferença na prova é como completar esse quadradinho. Mais uma aqui, ó. Eu já sei que a resposta é 4. Então, como é que a gente colocaria esse 4? Pega o 8, divide por 2, sempre pelo 2. Então, vai sobrar 4. Aí, olha o primeiro termo. Ó. O primeiro termo é 4, que é 2 ao quadrado. Então, divide por 2, deu 2. Então, meu completamento é mais 2 ao quadrado. Tá bom? Eu vou ter que olhar dois termos agora. O 2 da divisão e o 3, ou sei lá, o 2, o número que acompanhar o primeiro termo. É isso que muda. Então, na última prova, o que caiu para vocês era descobrir a equação da elipse. Vou fazer esse ponto. Na aula que vem a gente volta um pouco mais nisso daí, eu dou uma reforçada, e aí eu falo do fato daqui você ter dois pontos importantes, que são os focos, e como é que isso influenciaria em algum tipo de questão. Belezinha? Então, por hoje é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, cara. Eu posso trazer umas questões lá do Estive também para a gente fazer, velho? Pode? Aí a gente faz das 3 frentes, tá bom? Vou ver se eu consigo fazer umas 6 questões em cada aula. Eu faço 2 de cada frente. Que aí acho que dá uma ideia boa. A gente fecha aí 12 questões. E é isso aí, moçada. Vai dar tudo certo, velho. Vai dar tudo certo. Abração, galera. Bons estudos nessa reta final, velho. E até segunda.